Quero saudar todos com a paz do Senhor. Shabbat Shalom. Estamos mais aqui nesse sábado. E hoje eu quero falar sobre multiplicação do pecado. Infelizmente, o pecado tem se multiplicado na face da terra. A coisa tem cada vez piorado mais. E tem atingido a grande maioria dos crentes. E isso é um problema seríssimo. Multiplicação do pecado no meio do povo crente. O povo crente, ele já está vivendo e andando como os demais do mundo. Vivendo e andando como os demais do mundo. Então a gente chega na rua, você não distingue mais quem é um crente e quem não é. Quem é um homem de Deus e quem não é. Quem é uma mulher de Deus e quem não é. E isso está trazendo para dentro da igreja um fato real que acontece, o Senhor me deu, é o seguinte: a terra, louvado seja Deus, está sendo contaminada dessa natureza. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, olha só, a porta do reino de Deus, ela está sendo fechada. E sabe quem está envolvido nisso para fechar a porta do reino de Deus? Os crentes. Porque eles estão abrindo uma porta larga e mostrando para os demais a porta larga, que ele pode viver à vontade, carregar sua bagagem, entrar com as suas bagagens, que não tem problema. Os seus pecados. Então, a porta estreita, ela está sendo fechada. A porta do reino de Deus, ela está sendo fechada na terra. E os que estão mais envolvidos em fechar essas portas é os crentes, que não querem obedecer a palavra de Deus, mas querem viver na porta larga. Então, a porta do reino, vocês podem prestar atenção que não é Jesus que está fechando ela, mas o próprio povo que chama pelo nome de Jesus é que está fechando a porta do reino. Porque quanto mais se aponta uma porta larga, quanto mais o pecado se multiplica, quanto mais piora a situação, multiplicando o pecado, mais o que acontece? Mais a porta larga fica escancarada e a porta estreita, que é a porta da salvação, se fecha. Então a porta da salvação está se fechando. Ela não está aberta totalmente, ela está se fechando. Ela está se fechando. Porque a realidade é uma coisa: se fecha a porta larga, abre a porta estreita. Mas se abre a porta larga, fecha a porta estreita. É o que está acontecendo. Porque uma é oposta à outra. É que nós estamos vendo a multiplicação do pecado. Só que Deus vai estar punindo e vai punir muito. A gente está vendo o que está acontecendo com as nações por causa da multiplicação do pecado. É chuva, terremoto, tsunami, tudo isso acontecendo. Fora o que ainda está para acontecer, o terremoto em modo geral, o qual o Senhor já revelou para o pastor, e está dentro da Bíblia, na palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías 24, que vai haver um terremoto no centro da terra, todas as nações serão abaladas, isso morrerá bilhões de pessoas. E um dos grandes culpados, infelizmente, são aqueles que estão fechando a porta estreita e abrindo a porta larga. Mas antes disso, eu ainda vejo que acontece com esses que têm abrido a porta larga e fechado a porta estreita, dizendo que não tem nada a ver. Veja que tem muitos que estão calcando os pés o sangue de Cristo, do Filho de Deus. E eu quero mostrar isso dentro da Bíblia, na palavra de Deus, que se encontra no livro de Hebreus capítulo 10, no versículo 29. Versículo 29. Olha o que diz a palavra: de quanto mais severo castigo julgará vós,
será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Você viu o que Jesus está se fazendo? Quando o crente, ele vive do jeito que ele quer viver, e procede do jeito que ele quer proceder, não de acordo com a Escritura, ele está pisando no Filho de Deus. Ele está pisando. Porque ele não está aceitando a palavra de Deus. Ele está profanando. E a Bíblia diz que o Senhor tem coisas que nós, para o Senhor, profanamos quando desobedecemos a sua palavra. Estamos profanando. Então veja aqui, Hebreus 10, versículo 26 a 28. O que diz? O que diz a Escritura? O que diz a palavra de Deus? O castigo do pecado voluntário. Ele não pecou porque ele descuidou. Ele pecou porque ele quis. Ele estava com vontade de pecar e fez. Ele não pecou porque não sabia. Ele pecou porque ele sabia que poderia fazer, que ele achava que não tinha nada a ver. Então é um pecado voluntário. Esse pecado voluntário, ele não tem perdão. Você sabia? Por que o pecado voluntário não tem perdão? Porque não há arrependimento no pecado voluntário, está entendendo? Não há arrependimento no pecado voluntário. Quando a pessoa peca sem querer pecar, quando ele descobre que ele pecou, ele se arrepende. Ele diz: pequei contra o meu Deus, me perdoa meus pecados, Senhor, tenha misericórdia de mim. Já o pecado voluntário, ele nunca vai se arrepender. Então esse pecado não tem perdão. Ele continua pecando e não há perdão para essa pessoa, porque ela não volta atrás de forma nenhuma para fazer a vontade do Senhor. Ele acha que não tem nada a ver com o pecado voluntário. E nós vamos ler aqui sobre esse pecado voluntário. Então veja bem, porque se viver deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo seu pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Essas pessoas, ela passa agora a ser adversária de Deus. E o que resta para elas é fogo. Porque elas não se arrependem de jeito maneira. Ela agora vive que meu mundo, processa que meu mundo, fala que meu mundo, age que meu mundo, faz tudo que o mundo faz e diz que não é pecado. Ela peca voluntariamente, sem arrependimento. E aí, por sua vez, ela pecando sem arrependimento, ela não acha maneira de se arrepender, ela perde a salvação. E só resta para essa pessoa, para esse crente, o fogo consumido. Infelizmente é uma realidade. Então veja bem, o qual a Bíblia diz, versículo 28, sem misericórdia morre. Não, o 27. O 27 vou repetir. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo consumidor preste a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Louvado seja Deus. Aí a pessoa fala assim: mas a lei de Moisés, quem é a lei de Moisés? Os 10 mandamentos é lei de Moisés? Pode se contar como lei de Moisés, mas foi escrito pelo próprio dedo de Deus, o qual nós deveremos obedecer, porque foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Vamos falar do Filho de Deus. É uma das leis de Moisés, porque ele também descreveu a respeito de Jesus, o Messias. O Filho de Deus, ele também descreveu a respeito dele.
arrependimento. Mas falando aí, dessa parte aí, vamos falar também um pouquinho da porta larga e da porta estreita, porque a pessoa fala assim, não tem nada a ver, o que tem isso? Pois é, tem muito a ver. Mateus 7, versículo 13 e versículo número 14. Então nós vamos ver aqui, em Mateus 7, entrai pela porta estreita, larga a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e a verdade o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. É só o crente ser um pouquinho mais sábio, meditar. A grande maioria está andando de conformidade com a Bíblia, ou a grande maioria está andando em discórdia com a Bíblia, com a palavra de Deus. A grande maioria está andando de conformidade, ou a grande maioria está andando com a desconformidade. Porque ele disse, muitos entrarão pela porta larga, pela porta da perdição. São aqueles que andam em desconformidade com a Bíblia. Não se conforma com ela, não aceita ela. Eu fico olhando em João capítulo 14, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A igreja toda aceita, todo mundo aceita. Quando Jesus disse, eu vou preparar lugar, se não for, eu não vou, eu teria dito, vou, mas voltarei, levarei paz para mim mesmo. Toda a igreja aceita. Mas quando se fala em João 13, a igreja não aceita, a grande maioria não aceita. Não é o mesmo Jesus, não é o mesmo Senhor, não é o mesmo Espírito. Só porque está escrito em poucos versículos. João 13, quando ele fala a respeito do lava-pé, a igreja diz que não é, que não foi lá para aquele tempo e ela não aceita. Por quê? Está tratando Jesus de quê? Não está crendo na palavra de Jesus. Porque se cresce, praticava. Porque ele disse, bem-aventurados são os que praticarem. Aí quando se olha também em Romanos capítulo, a gente crê em vários lugares de Romanos, olha em Romanos 8, que diz ali, ainda mais se for nessa Bíblia aqui, que diz, olha Romanos 8 aqui, como é que diz nessa Bíblia? Nessa Bíblia aqui, aí todos os crentes creem. Na Bíblia corrigida. Vamos ver aqui na Bíblia corrigida. Romanos 8. Vamos ver aqui na Bíblia corrigida. Olha o que diz a Bíblia corrigida. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá. Agora vamos ler uma Bíblia realmente que ela não é corrigida, é real. Porque a outra não é real? Corrigiram ela, saiu da realidade que era. Agora veja bem. Romanos 8, no mesmo versículo 1. Vou voltar a ler aqui na Bíblia corrigida. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muito bem. Está todo mundo salvo, então. Está em Cristo, está salvo. Mas veja bem o que diz a Bíblia. A Bíblia que realmente é a real. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Segundo a vontade de Deus. Por que tiraram isso? Para botar todos no céu. Mas muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não adianta querer botar todo lá em cima. Não adianta querer levar todo para o céu, que só irá aqueles que forem escolhidos. Como ser escolhido? Obedecendo a palavra do Senhor. O que disse Jesus, se creres em mim, conforme diz as Escrituras, dentro de vós fluirás rios de água viva. E que dá para onde? Para a vida eterna. Mas
Mas se isso não acontecer, não tem como o Messias levar. Então o pecado, ele está cada dia se multiplicando mais, e um dos grandes envolvidos são o próprio povo que chama pelo nome de Cristo, o Messias. Grandes envolvidos nessas situações, porque não querem obedecer a palavra. E vem aqueles que estão em cima do altar, ensinando que não tem nada a ver. E muitos aceitam. Se nós vamos para Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, nós vimos ali que verdadeiramente muitos fazem tal coisa e muitos seguem as suas maneiras de pensar. Seguirão as suas fábulas, que é seus pecados, seus desejos. E hoje só se pensa em dinheiro e mais nada. Mas o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é poder de Deus. E as pessoas estão preocupadas só com comida, com seus prazeres carnais, com as suas vontades, com seus desejos carnais, com a sua luxúria. Só estão preocupados com isso, infelizmente. Por isso não querem obedecer à palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus possa vos abençoar e vos falar mais e mais e se converter, porque senão não há arrependimento. Se não houver arrependimento, não há salvação. Por isso eu vos digo, arrependei-vos enquanto é tempo. Que Deus vos abençoe. Amém.